O Fluminense venceu o Clássico Vovô, venceu o Botafogo e terminou com um bom desempenho no ano no Clássico. Nos clássicos, na verdade, né? Principalmente no Brasileirão. Mas o que importa aqui é esse 2-0. Como foi individualmente cada jogador do time? Esse vídeo aqui eu tento elucidar. Então, roda a vinheta. Eu sou Gabriel Amaral, esse daqui é o canal Raiz Tricolor, sou jornalista por formação em tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, mais de 125 mil pessoas já fizeram isso. E claro, o OneFootball é o aplicativo que patrocina aqui o canal. O link está na descrição, você faz o download e para ver várias dessas estatísticas que eu cito aqui durante a análise individual, só você baixar esse aplicativo que é muito completo. E claro, além disso, eles ainda transmitem campeonato alemão. Vou só citar o alemão, só para você ter uma noção rápida do tamanho do aplicativo. E é de graça, claro, inclusive as transmissões, tá? Clica no link que tá na descrição e faz o download. Bem, analisando a primeira parte da defesa, começando com o Marcos Felipe. Nesse jogo, praticamente nada foi ameaçado. O que ele mais fez no jogo foi chutão pra frente em tiro de meta. Fica uma nota 5,5, até porque também não vem, né, fazendo grandes partidas, né, vem muito mal. Então, um jogo em que a gente praticamente não vê Marcos Felipe em campo, não deixa de ser algo de bom também. Nota 5,5 para ele. Na lateral direita, Calegari. Não achei uma partida muito boa de Calegari, mas também não achei uma partida muito ruim, assim, né? Ocupou bem espaços, foi um pouco à frente. Acho que poderia ter sido mais utilizado, jogando nas costas de Vitor Luiz, né? Tanto ele quanto Luiz Henrique caiu boa parte do tempo por ali. Mas não achei uma péssima partida de Calegari, não achei uma partida ótima nem péssima, fica bastante ali no meio. Importante colocar também que Calegari teve 4 interceptações e 1 desarme, ou seja, cumpriu muito o papel também de destruir jogadas do Botafogo por ali. Fica com uma nota 6,5. Na zaga, a gente vem para Nino e Lucas Claro, de volta! A tão desejada dupla Nino e Lucas Claro. Bem, Nino jogou pela direita, Lucas Claro pela esquerda, e isso melhorou muito o desempenho do Fluminense, ok? Ok. Vamos destacar, Lucas Claro fez uma partida boa e etc, ficou responsável por marcar Matheus Babi, cumpriu bem o processo ali, por isso leva uma nota 6,5, fez ali bem o processo. Agora Nino, meu amigo, fez uma partida espetacular. Aquela partida que ele olha para marcar, cada corte que ele fez, né? Interceptação, desarme e etc. que ele fazia, ele dava uma olhadinha pro Marcão e falava: Matheus Ferraz, hein? Só fazia isso. Realmente ficou muito fora da curva a partida de Nino e, claro, merece o destaque. Fica com uma nota 8,5, porque foi uma partidaça realmente, e a nota só não é maior por um motivo. Porque a gente enfrentou um ataque muito fraco, né? O Botafogo é um time muito fraco. Uma atuação dessa contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Internacional, o Flamengo, seria uma nota com uma nota maior ainda. Mas o Botafogo é um time praticamente como se a gente tivesse jogado a Copa do Brasil contra um time da Série B. Mesmo assim, 8,5, uma das maiores notas do Brasileirão aqui no canal Raiz Tricolor. Na lateral esquerda já a gente não pode falar muito sobre espetacular, né? Porque tá de volta Egídio. Bem, um desempenho tenebroso de Egídio. E ele, que até quando você olha o mapa de calor dele, ele tá daqui da defesa até aqui. Ele tá ali em todo momento, tá jogando o tempo todo, tá participando, mas é muito erro de Egídio, meu Deus do céu. Pra a gente começar falando de passes, ele errou 11 passes. Ele tentou 65, errou 11, acertou só 54, um desempenho de 83%. De cruzamentos, ele tentou 8, acertou 2 cruzamentos. Muito cruzamento baixo, a bola indo pra fora, né? Enfim, ainda se a gente falar de duelos ganhos por ali, ele perdeu quase metade dos duelos que ele teve. Ou seja, é um jogador que deu muito espaço, é um jogador que, na frente, produz pouco e que a gente ainda fica na esperança de um dia, de repente, finalmente, algum jogador jogar bem ali pela esquerda. Mas assim, vamos ser sinceros, o titular nesse momento tem que ser Danilo Barcelos. Continuando o time, a gente chega ao meio de campo com o Matheus Martinelli. Continua fazendo partidas na média, ocupando espaços e obviamente que todo o setor defensivo teve pouco trabalho, como eu falei, com as questões do Botafogo. Então a gente vai para a parte ofensiva dele. Considerando que mais uma vez teve mais de 90% de aproveitamento no passe, foram 44 passes tentados, apenas 4 errados. E assim, na questão de passe,
ele pecou muito mais na bola longa, nas esticadas. Agora, quando a gente volta para a questão de desarmes, achei que faltou um pouco de combate, às vezes, ali na frente da área. Mas vamos sempre lembrar que, no caso do Fluminense, especificamente, o Botafogo atacava muito pouco pelo centro, focava muito nas laterais. Não à toa jogou no 3-5-2, né? O foco era o ataque, principalmente do lado de Vitor Luiz. Contando isso, foram 3 desarmes dele, ou seja, não fez uma partida em que deixou muita gente passar, apenas um drible que ele acabou tomando. Agora, nas divididas, né, quando ele ia no chão e etc., foram 13 duelos que ele entrou e ele ganhou apenas 6. Enfim, uma partida na média, e eu tenho gostado desse jogador. Se com 19 anos está assim, está se mantendo titular, sem muita discussão se ele deve sair ou não, tem tudo para poder fazer uma temporada 2021 ainda melhor. Nota 6,5 para ele. O outro é Iago Felipe. E eu acho que eu não vou nem me... Não vou nem me estender muito no comentário de Iago Felipe para poder dar a nota. A nota dele é 6, tá aparecendo aqui do lado. É um leão em campo, mas eu vou usar um exemplo ali de jogada para poder demonstrar o que é Iago Felipe. Uma jogada no meio do primeiro tempo, em que ele domina, ele tenta a jogada com o passe, erra o passe, aberto na direita, era um passe mais difícil. Ele volta numa velocidade, numa disposição, mete um carrinho por trás, toca a sua bola e faz um desarme perfeito. Fiquei impressionado, confesso. É o tipo de jogador que eu gosto de ter no elenco. Gosto de ter no Fluminense. Não oh meu Deus, que jogadoraço, aceita um banco, etc. Mas é inegável de que é um jogador importante, principalmente pela sua disposição. Chega na frente, dá um chute, etc. Mas assim, não é um jogador também que ao mesmo tempo perde muito a bola e isso acaba complicando. Chegamos um pouco mais à frente e a gente vamos pro ataque agora, né? Até porque a gente pode colocar Nenê no ataque. Nenê, assim, a minha grande crítica a Nenê é ao fato dele por várias vezes, ele ser o cara que perde a posse de bola. A bola bate nele e dali ou sai o gol ou ele perde a bola. Só pra você ter noção, nessa partida contra o Botafogo, Nenê foi responsável por 16 perdas de posse de bola. 16 vezes que a bola foi pra ele e depois de sair dele estava com o Botafogo. Isso desconsiderando as finalizações. Isso porque ele errou 5 passes e errou dos 6 cruzamentos que tentou, acertou apenas 1. Então assim, é fato que o time voltando a ter Nenê, volta a ser um time pouco criativo. Volta a ser um time que não cria tanto. Isso é uma das coisas que me dá medo da manutenção dele em campo. Qual que é o problema? Vai botar quem? Ganso. Tá com apendicite, tá fora. Se você ainda acha que ele renderia muito mais nessa temporada, já digo isso, tá com apendicite, tá fora. Michel Araújo, pelo centro, talvez renda um pouco mais, mas não muito mais do que Nenê. O fato é, no jogo contra o Botafogo, mais uma vez foi nesse ritmo, e dessa vez ele não estava em campo para decidir e saiu 30 segundos antes de ter a oportunidade de converter o golzinho de pênalti e ganhar aquela moral, principalmente nos números. Nenê, nota 4,5. Chegando no ataque, a gente vai para Luca. E aí, a gente chega ao famoso picolé chuchu, né, que eu já falei aqui, e agora tô chegando à conclusão de que realmente é uma análise para o jogador e não para uma sequência de partidas. Porém, Luca fez um gol. Será que Lucas consegue fazer gol normal, né? Acho que não. Mas enfim, Luca fez um gol, se apresentou dentro da área para finalizar. É óbvio que a nota dele tem uma influência disso, porém a gente não pode deixar de destacar que todos os jogadores de lado do Fluminense, todos que não são, vamos ser sinceros, todos que não são Evanilson e Fred, todos eles renderam muito abaixo do que a gente imaginava, mesmo se a gente fosse realista ao extremo. E Luca tá nesse grupo. Teve mais uma chance, jogou o jogo inteiro, faz o gol mascara um pouco a atuação dele, né? Pode mascarar, espero que não, porque quem vê aqui o canal sabe as críticas que a gente tem feito. E assim, quando você olha os números, você percebe que de fato é um jogador que perde 12 posses de bola por jogo, que é um jogador que não ganha, não acerta cruzamento, um ponta não acertar cruzamento é complicado, é um jogador que não desarma, não tem um poder de marcação tão grande e, claro, fez o gol numa finalização ruim, né, que Cavalieri deixa a bola entrar quase. Enfim, Luca ganha um plus aí pela questão do gol, fica com a nota 6 pela valorização do gol mesmo. Já do outro lado, Luiz Henrique. E aí, sabe o que me preocupa em Luiz Henrique? Eu tenho 2 comentários a fazer para ele. O primeiro é mais batendo, né?
é que quando você olha os números de Luiz Henrique, você vê que os números dele são completamente iguais aos números de Luka. Isso começa a me preocupar um pouco. Ainda mais, a única diferença ali que a gente vê é que ele teve 2 desarmes a mais, que não é a principal função de Luiz Henrique. Muitos erros, 4 erros de passe em 20 tentativas. Quando você olha também cruzamentos, tentou 2, acertou 1, até que não foi tão ruim. Mas assim, tentativas de drible, 3. É um jogador que tem por característica também o drible, sendo que só acertou 2. Então é um jogador que tem números muito parecidos com o de Luka. E não tem um gol. E, assim, esse era o lado ruim. Esse, como eu falei, é o lado ruim. É o lado que eu bati nele. O lado de proteção, né? De, opa, vou proteger aqui. Ele tem 19 anos. Pode despontar, pode ser, então, como pode também não ser. Mas é o que eu falei, valorizar a base. Inclusive, também entender o tempo do jogador. E não, é fraco, péssimo, etc., como a galera já tá. Acho que, inclusive, é a hora dele voltar pro banco e ter um reta final de temporada mais calmo no banco, projetando já para um Carioca do ano que vem. Luka teve nota 6 por causa do gol, Luiz Henrique não tem o gol, fica com uma nota 3. E aí a gente vai para John Kennedy, que jogou de centroavante. E agora a gente entende algumas coisas também do porquê não sair colocando moleque adoidado no time de uma vez só. O Fluminense ficou sem um poder de força, sentiu falta de Fred nesse ponto. Porém, com o John Kennedy tem mais agilidade. Conseguiu cumprir uma área maior do campo, aparecer bem mais do que Fred, se dedicar, mas ainda assim um físico de 17, 18 anos também faz diferença. Por exemplo, ele tentou 4 dribles contra a zaga do Botafogo. Ganhou só um que deu certo. Ele tentou 12 vezes que ele recebeu a bola para tentativas de passe. Errou apenas 2. Ok, mas 2 de 12 não é uma quantidade tão grande. Por exemplo, duelos no alto. A gente jogar com o Luiz Henrique botando bola na área, com o John Kennedy botando bola na área, não vale a pena. Por quê? De 6 duelos no alto, ele perdeu os 6. Então, assim, o John Kennedy fez uma partida ruim? Acho que não. Até porque nas finalizações, ele é o cara que mais finalizou do Fluminense. As melhores finalizações do Fluminense foi aquela de Iago. Luka perde aquele gol, né, dentro da pequena área, quase de cabeça para fora, mas as melhores finalizações acabaram até sendo a de John Kennedy, foi quem mais arriscou. Então participou bastante do jogo, mas dá aquele choquezinho de realidade na gente de, profissional tem uma diferença grande do sub-17 e sub-20 para o profissional e a gente precisa respeitar isso também. John Kennedy deve voltar para o banco na próxima partida, mas fica aí com uma nota 5,5 até pelo desempenho também que teve dentro do campo. Rápida passada nos jogadores que entraram, afinal de contas, o Matheus Ferraz entrou no finalzinho e fica sem nota, né? Entrou só para não deixar Nenê bater o pênalti, praticamente. Outro que entrou também rapidamente no finalzinho foi Marcos Paulo, fica sem nota também, jogou 7, 8 minutos apenas, assim como o Hudson, que também entrou junto com o Marcos Paulo. O único que atuou por mais tempo e fez gol, inclusive, foi o Wellington Silva, mais uma vez entrando na reta final. No último jogo, errou aquele passe para John Kennedy, que poderia ter decidido o jogo, e dessa vez ele acabou recebendo o passe para decidir o jogo. Deu um tapa na frente, sofreu o pênalti de Cavalieri, quis bater, até por uma questão moral mesmo, isso é descrito depois da entrevista que ele dá, e fez o gol. Bateu bem até o pênalti. Eu não tinha visto o Wellington Silva, não me lembrava dele batendo pênaltis assim no meio do jogo, não. Bateu bem, fez o gol. Me preocupa a quantidade de passes errados ainda. No último ele entrou, tentou 9, errou 6. Dessa vez ele melhorou. Tentou 9, acertou o 6, né? Errou só 3. As perdas de posse de bola também me preocupam, mas ele entra com um jogo já meio diferente, né? Ele entra já na tentativa de puxar contra-ataque. Então é normal que ele que ele tenha um número de perdas de posse maior, afinal de contas ele tá puxando contra-ataque e normalmente ele vai sozinho. Ele jogou ali entrou aos 76, jogou 15, 20 minutos e perdeu 6 vezes a bola, é um número bem alto. Como falei, também tem essa questão normal. Entrou, pela moral, fez o gol, fica aí com uma nota 7, afinal de contas ele entrou e fez um gol, né? Não resolveu o jogo estava resolvido, mas foi útil nesse ponto. Para fechar Marcão, o vídeo já está muito longo, falei bastante da análise Pocket, dá uma olhada lá sobre a questão de Marcão, mas basicamente ele vai ter muitos problemas para montar esse ataque. Porque o Wellington Silva, desse jogo, entrou bem, mas no jogo de quarta-feira detonou o time quando entrou. Todo mundo ali na frente é muito irregular e não mostra uma qualidade. E o que a gente até acha que pode mostrar uma qualidade, não mostra nada agora, que é o caso de Luiz Henrique. Ele vai ter muito trabalho para montar aquele time ali na frente, principalmente se a gente considerar que tem o planejamento de 2021 e que a gente não tem um treinador. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!